Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o podcast de terça-feira. Hoje um bate-papo muito legal com a arquiteta Lígia. Ela vai falar um pouquinho sobre projetos de interiores, projeto de reforma e alguns assuntos mais que é uma surpresinha para vocês, um assunto muito legal, muito diferente. Eu vou falar logo, ela vai falar um pouquinho sobre cores, a utilização de cores na construção, a utilização de cores nas reformas, e ela vai falar um pouquinho alguns assuntos assim que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas dá uma olhada como que ficou esse podcast, que ficou muito legal. Fala pessoal, estamos aqui com a Lígia. A Lígia vai gravar esse podcast dessa vez com a gente. É um tema muito legal. Acredito que várias pessoas vão até se identificar, várias pessoas vão ficar um pouco surpreso com o que ela tem para falar, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado ou não dão tanta importância. Mas eu vou dar uma apresentada aqui. A Lígia Ferreira de Souza, ela é arquiteta. Ela tem o escritório Lígia Arquitetura, né, o perfil dela, pós-graduada em patrimônios, e inclusive já deu aula de interiores e tudo mais, e ela dá muitas palestras, mini palestras e tudo mais sobre cores. Hoje ela trabalha com, maior parte com reformas residenciais, projetos e obras, e agora na pandemia ela está trabalhando com projetos online, né? É isso mesmo, Lígia? Isso mesmo. A gente tem que se adaptar, né? É isso aí, tá cada vez mais difícil trabalhar hoje com projetos, porque o projeto, na verdade, ele precisa dessa integração pessoal, de que você esteja cara a cara com o cliente, até para você sentir o que ele precisa, né? Exatamente. Por isso que eu prezo muito esse contato, né? Esse atendimento, né? De estar junto. Mesmo com online deu certo, né? Para a gente estar trocando ideia, batendo papo e sentindo a pessoa, né? É isso aí, o Skype, Google Meet, essas outras plataformas têm ajudado bastante no seu trabalho também? Sim, tem usado o Zoom e o próprio WhatsApp, né? Que é mais prático Uhum. e É acaba me verdade. dando certo. O WhatsApp também tem as ligações e áudio, vídeo, né? Dá Isso, para fazer algumas coisas legais. Até apresentar projetos com compartilhamento de tela. Tem bastante coisa que está fazendo isso assim agora, né? isso. Tem várias plataformas. Legal. Lígia, fala um pouquinho mais para a gente desses projetos de reformas e interiores que você trabalha, mas não vamos entrar no ponto ainda. Vamos deixar o pessoal segurando um pouquinho, que é esse foco que a gente vai dar aí, que é o seu diferencial. Fala um pouquinho mais sobre esses projetos que você faz. Segurar a curiosidade, né? Vamos segurar a curiosidade de todo mundo. Meus projetos são simples, né? Na verdade, eu tento atender a necessidade de cada um. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem uma família grande e vai todo mundo casando e o espaço fica vazio. Aí eles querem transformar em outras coisas, né? Ou é o contrário, a pessoa separou e vem filho, vem neto e vai agregando na família, precisa arrumar um cantinho. Então, são adaptações assim que eu vou fazendo conforme a necessidade de cada um. É um perfil mais ou menos assim, meu público, né? Uhum. E reforma do modo geral, né? Às vezes a pessoa já está cansada da cozinha velha ou do banheiro velho, que é muito antigo, precisa reformar, e a gente acaba dando uns palpites, né? De paginação, de cores, de layout. Às vezes o layout faz muita diferença, uma mudança de porta, às vezes, ganha um espaço assim incrível. Isso é verdade. Eu também tenho essa impressão de que, claro, às vezes uma cozinha é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, numa sala, se você troca o sofá de lugar, coloca, às vezes, a estante, o painel da televisão em outro, dá uma modificada, parece que você está em outra casa, né? Sim, completamente diferente. Isso é bacana. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que faz muitos projetos, principalmente de interiores, né? Uhum. Mas eu fico, às vezes, abismado de ver como muda, às vezes, uma simples modificação por um projeto de interiores. Isso é muito legal.
Já teve um banheiro que eu só de trocar uma porta, eu virei a bancada, né, o lavatório. Uhum. Quando a faxineira chegou, ela falou, nossa, o que a senhora fez nesse banheiro, né? Cresceu, mas ficou bem diferente. Você vê, né? Comentou que cresceu o banheiro e só Cresceu o trocou uma banheiro. porta. E mudei a bancada da pia do lugar. Aí, exatamente isso aí é o planejamento do espaço, na verdade, né? Isso, Legal, muito bacana isso aí. E você atende na região litoral do Santos. estado de São Paulo? Isso. Legal, muito bacana. Alguns Lígia, lugares de São Paulo também, dependendo, né, é da porque tá região, perto aí de vocês, dá né? para a gente atender. Exatamente. Tem muito Lígia, colega em São Paulo que faz obra, então fica fácil da gente tá sempre por compartilhar lá. aí essa. Exatamente. Lígia, vamos lá, vamos mostrar para o pessoal qual que é esse diferencial legal aí que eu achei muito bacana e eu confesso que eu tenho total apoio que isso tem que ser extremamente estudado na hora de um projeto. Você trabalha muito com cores, né? É isso? Isso, eu gosto muito de inserir cores nos projetos, né? E Legal. muita gente que já me procura já fala, eu quero você porque você é a Lígia das cores. Então, já me conhece um pouquinho, já vai meio que direcionado, isso é muito bacana, né? Eu tento sempre fugir dessa mesmice de beijinhos e cinzinhas, né? Se Uhum. procurar minhas coisas, eu posso até ter beijinho, mas vai ter outra cor junto, nunca vai ser só o beijinho. E o cinza também, se tiver cinza, vai ser junto com outras cores. E a gente tem que ver que as cores, elas são energia, né? Quando eu gosto de brincar, né? A gente escuta a música, a gente Uhum. tem as sensações, né? Pode ser boa ou ruim, dependendo da música. Para uns ela é boa, para outras ela não é boa. Pode ser a mesma música, né? Vai transmitir Sim. sensações diferentes. As cores são assim também, porque cores são ondas eletromagnéticas. E cada um vai ter uma sensação diferente. E eu sempre estou conversando com as pessoas, mapeando, né, as suas necessidades, as intenções, o que ela gosta, o que ela não gosta, e Uhum. tento sempre focar naquela cor que ela gostaria que o ambiente transmitisse, gostaria da sensação que tivesse o espaço, né? E aí eu vou fazendo essa harmonização junto com o projeto. Vai Até porque acontecendo meio junto, né? Até porque eu imagino, assim, a cor em si, ela tá diretamente ligada ao psicológico, né? Total. Eu imagino que a pessoa, ela tem que estar em um ambiente que muitas das vezes pode ser que ela vai estar fazendo uma coisa que ela gosta ou às vezes fazendo uma coisa que eventualmente ela não está tão contente fazendo isso. E eventualmente eu acho que a cor pode ser até alguma coisa que vai, vamos dizer assim, confortar quem está fazendo essa atividade aí em algum ambiente, né? Com certeza, é a questão mesmo do bem-estar, né? Aham, É o que eu falo sempre, a cor ela é muito mais, ela traz funções, ela traz bem-estar. exatamente. E você é adepta a qualquer tipo de cor? Assim, vamos colocar uma cor vibrante, por exemplo? Sim, dependendo do caso, eu já pintei teto de coral, para você ter Nossa, uma ideia. mas Aí é fica super legal. Depois eu vou procurar as fotos para te mandar. legal, quero ver sim. E até compartilhar com o pessoal. Tá. Mas eu acho assim extremamente claro, eu imagino que isso também seja uma atividade muito arriscada, né? Você colocar Mas é, algumas cores diferentes. mas eu só coloco essas cores quando eu sinto que o proprietário vai aceitar, Entendi. né? Por isso que eu gosto de mapear bem cada caso, cada personalidade, né? Porque vai muito da questão da personalidade Sim. também. E aí, se eu sinto que vai dar certo, eu arrisco. E Hum. aí, às vezes, eu vou devagar, as pessoas já vai e quer extrapolar até. Às vezes é o contrário, né? Você às vezes vem com Eu vou com vamos colocar um tom cuidado, sobre tom aqui, e aí ela fala, ó, coloca um vermelho do lado de um amarelo. Aí fala, eu oh, vou pera com aí, né? cuidado. Mas aí eu vejo que a pessoa realmente tá afim e gosta, né? E tem afinidade, aí eu
eu faço as cores que precisa, né? Dentro das harmonias, para ter equilíbrio, né? Então, vai muito de cada pessoa, vai muito do jeito de cada um, a necessidade de cada um e o que realmente da personalidade dela. Tem todo um histórico, né, por trás disso tudo. Sim, e onde está sendo usado também, né? E onde está sendo usado. E até a percepção dela, né? Porque a gente carrega em nossa memória, né, até memórias ancestrais, e isso aqui é muito bacana, sensações, e essas sensações ficam gravadas. Como nós somos muito visuais, né, a primeira coisa que a gente tem de memória é visual, e ela vai sendo associada a várias coisas, várias reações, várias necessidades, várias vivências. Só para exemplificar, né, teve um caso de uma moça que ela estava contando uma história, né, a gente conversando sobre essas coisas das cores. Ela também é professora, e aí ela contando que um dia ela chegou na classe, no primeiro dia de aula, o diário de classe era verde. Ela começou a passar mal, ela não entendeu por quê, né? E aí ela conseguiu fazer esse retrocesso, né, da vida dela, levou um tempo, claro, né? E ela lembrou que ela sofreu um acidente de um carro verde, exatamente da cor que era o diário de classe. Caramba! Então, essas sensações que às vezes a gente tem de não gostar de uma cor de jeito nenhum, ou gosta de muito daquela cor e nem sabe por quê, isso tem uma história do passado. A pessoa pode não se lembrar, mas isso vai estar lá registrado na nossa memória, no nosso subconsciente, e isso é muito forte, né? E eu gosto muito de estar trabalhando isso. Por isso eu tenho esse cuidado de ver se a pessoa, o que é que ela sente quando ela vê aquela cor, né? Se eu sugiro uma cor, qual a sensação que ela está tendo em ver aquela cor? Aí sim, eu vou colocando outras cores. Porque se eu coloco uma cor que ela não vai gostar, que ela se sente mal, pode ser o projeto mais lindo, maravilhoso, que não vai dar certo. Então isso é muito sério, né? Realmente, e eu imagino que da sua parte tem que ter uma sensibilidade muito grande para reconhecer se a pessoa se sente bem ou não com aquilo, né? Às vezes, numa apresentação de projeto é crucial É para difícil, saber. é bem difícil, até porque a telinha do computador não te dá a fidelidade das cores reais, né? Online isso é uma coisa que dificultou bastante. E aí eu sempre sugiro a pessoa ir na loja de materiais para pedir lá o catálogo lá de referência. Olha a cor tal, assim assado, para poder ter certeza, né? Porque realmente a tela do computador ela não te dá a fidelidade, nem do computador, nem do celular. Não dá. E às vezes o render mostra uma coisa que não E vai ser também cem não por é cento, real, né? exatamente. Realmente. Eu já nem ofereço render, né? Meus desenhos são desenhos mesmo à mão, Olha que e a legal. gente vai conversando. E aí, por isso que eu falo, eu tenho que ver a referência real da cor para ver se é aquela mesmo, né? Porque não adianta mostrar na telinha e de repente a cor parece um verde que é meio azulado, parece meio amarelado, e dependendo da configuração de cada um, a cor vai ficar diferente. Da Exatamente. configuração e da luz, né? A gente tem essa questão da luz que é super importante também. Verdade, a temperatura da luz, ela pode alterar a cor, Ela vai né? influir totalmente na percepção da cor, né? Se você tem uma luz branca e está vendo num espaço com uma cor, aquela cor pode ficar mais avermelhada ou mais clara, mais desbotada, pode chegar até um rosa. Então vai depender muito do que você tem de luz, né? Ou luz natural, ou luz artificial. Isso é muito importante, isso aí é fundamental. Legal, Lígia. E assim, nesses projetos seu, você costuma fazer essa parametrização assim de eu escolhi para pintura ou para revestimento tal cor e para colocar isso eu quero que eu indico que a iluminação seja com lâmpada temperatura tantos K, por exemplo. Você costuma fazer esse levantamento? É necessário, né? É necessário, mas nem sempre eu consigo, porque começa a encarecer, né? Começa a Sim. questão de ser viável ou não, que as pessoas querem economizar, né? A Uhum. maioria das vezes acho que projeto de iluminação não é necessário, Pois é. mas é super, super necessário, né? O luminotécnico. Uhum. E aí eu faço o contrário, né? A pessoa já escolheu o que ela quer,
Aí eu falo, só coloca a cor depois que tiver a luminária, porque aí você Ah, tem a cor lá, você vai tacar a luz lá e aí faz o teste, né? Vamos dizer, no caso de pintura, por exemplo, uhum. faz o teste com a lâmpada já instalada, porque aí vai sentir realmente como é que ela vai ver a cor. Porque se Nossa, fizer o contrário, não dá certo. e se for ver, de modo geral, o que o pessoal tem feito é quase que um É o caminho contrário, inverso, né? é totalmente errado, é. É, o pessoal costuma determinar as cores no projeto e a Sim, iluminação na obra, né? sim, Eu já acompanhei, já tive essa experiência de... A obra estava quase pronta, o forro do gesso estava feito, e a arquiteta veio, ó, vai colocar uma luminária aqui, pode cortar, vai colocar ali, pode sim. cortar, Uhum. e a opinião que você está comentando é o caminho inverso, praticamente, né? É, a gente sugere os pontos, mas não necessariamente a pessoa vai comprar aquela lâmpada que é mais adequada. Sim, sim, e a própria, eu digo assim, até o caminho inverso quanto à pintura, né? Exatamente, Aguardar tá, a obra quase pronta. exatamente. Que legal. E fazendo um gancho sobre isso, ô Lígia, você tem alguma uma história, assim, vamos dizer assim, inusitada que aconteceu na sua carreira aí de cores com algum cliente, alguma coisa assim que dá para contar pra gente? A história a gente sempre tem várias, né? Essa mesma Aham. da moça do acidente foi uma história, né? Sim, muito legal. É, teve outras que diz que um verde parece verde de hospital e o mesmo verde acha que é do neném que nasceu, então são sensações diferentes, né? Verdade, depende de onde marcou a cor para ela, né? Exatamente. De minhas histórias, né, eu já sempre gostei de brincar com cor, desde criança. Quando eu era bem pequena mesmo, eu ficava muito feliz em ganhar uma caixa de lápis de cor, né? Uhum. E eu sempre gostava, né? A gente aprendia no colégio que se misturasse tudo, dava preto, ou então dava branco, eu não entendia essa mistura, o que que acontecia, né? E ficava testando, testando, e aquilo nunca dava certo, né? E a gente só vai entender isso maiorzinho, né? Pois é. É E difícil de você entender que muita cor junto vai sair alguma coisa, né? não, pois é. E é muito antes de começar a estudar sobre isso, né? A gente, eu sempre meti a mão na massa mesmo, né? Pintar a parede, tudo, né? Aí a gente Hum, chega lá, compra a tinta, chega em casa, pinta é outra cor. E o que que acontecia, né? A gente não entende o que que acontece, que a cor tá diferente, né? pois é. E aí, E uma roupa também, a gente compra uma roupa. Minha neta que tá brincando, desculpa, que ela tem autismo, é difícil controlar às sem vezes. problema. E uma roupa, a gente vai na loja, escolhe a roupa, às vezes olha aquela cor que tá, essa cor é legal, diferente, chega em casa e fala assim, essa vendedora trocou a peça, não era essa que eu escolhi, né? E tudo isso é por causa da luz, né? A gente, quando Acaba não vendo. conhece, né, o porquê das coisas, começa a culpar um e outro, e no fundo é só a questão da luz, da iluminação, que faz a gente perceber a cor diferente. Isso é muito Legal. legal. É legal mesmo. Acho que poucas pessoas param para pensar sobre isso, né? O porquê que eu enxergo de uma forma aqui, por que eu enxergo de outra forma, a mesma coisa em outro lugar. Até tem uma imagem que viralizou, né? De que algumas pessoas enxergam numa cor, outras pessoas enxergam de outra. Ah, sim, tem a tal da cor cambiante, que alguns atores chamam, né? Cor cambiante. E eles têm vários nomes para isso. Mas, na Aham. verdade, o que acontece é a incidência, isso é complexo demais, né? Para explicar assim num Eu imagino. podcast. A incidência do raio de luz no nosso olho em relação ao objeto, a gente vai ter uma percepção diferente. Dependendo da cor, ela tem essa variação mesmo da percepção, porque aí junta o fator luz, né, Uhum. do espaço, e junta o fator do nosso olho, né, do nosso, a forma física do nosso olhar. Sim, E é bem complexo para explicar assim num podcast. é difícil. Por isso Mas que a percepção é diferente. verdade. E, Lígia, quando você comenta que você aplica essas cores e tudo mais nos projetos, você costuma trabalhar mais na parte de pintura ou também você dá essa consultoria e tudo mais, colocando nos revestimentos diferente?
Depende do caso, né? Vai muito de cada caso. Às vezes a Uhum. consultoria é até para colegas, né? Que eu fico dando pitaco no projeto deles. Já aconteceu, né? Por exemplo, um quarto de bebê, né? Ele estava com papel de parede que só tinha uma nuance de duas cores, né? E a parede, o resto da parede branquinha, né? E aí eu falei, por que você não põe essa cor dessa parede aqui nesse lugar? Então a gente vai trocando ideias, né? Sim. Aí depois ele manda a mensagem, né? Ah, ficou fofo, era isso mesmo que eu queria, não estava conseguindo perceber. Isso é bacana. Ou as pessoas às vezes não quer pintar a parede, né? Ela só quer alguns detalhes. E aí é uma almofada, é um tapete, uma coisa que você pode substituir com facilidade, né? O estofado você pode mandar forrar o estofado do sofá, ou das cadeiras. Então, vai depender muito do caso, vai depender muito do projeto de cada um, né, da necessidade de cada um, que a pessoa deseja ou não. Não tem assim, eu faço só isso. Vai depender, depende. Sim, e eu achei legal isso aí, porque às vezes quando a gente fala de cores em uma casa, a primeira coisa que vem na cabeça é a parede, né? A O pintura. pessoal já fala, os que têm mais resistência já, mas eu não quero que pinte a minha parede. E tem Então essa já outra vai opção, falando assim, tem essa Uhum. segunda opção que é alterar a cor do mobiliário, né? Do mobiliário, exatamente, o próprio mobiliário, colocar quadro nas paredes. Eu estou fazendo uma cozinha agora que eu vou aproveitar o mobiliário, eu vou trocar só as portas Uhum. e as cadeiras eu vou pintar. Olha, As cadeirinhas de madeira, daquelas básicas, né, uhum. tradicionais, e elas vão ganhar uma cor. E com certeza quem entrou nessa cozinha Vai do ser jeito que totalmente estava, diferente, totalmente talvez, diferente, talvez vai perguntar se trocou. totalmente, Vai falar se comprou novo ou alguma sim, coisa do com tipo. certeza. O impacto, acho que, dessas cores no nosso pensamento, eu acho que é muito grande e você não consegue, acho que acaba até esquecendo da forma e lembra mais do visual. Sim, é muito importante. A nossa percepção, em primeiro lugar, é visual. É, É isso, a física explica, né? A velocidade da luz ela é maior, é mais rápida, né? Vamos dizer. É o exemplo do quando tem uma tempestade, a Uhum. gente primeiro vê o raio, depois a gente ouve o trovão. Sim, É porque a velocidade da luz ela é muito maior e a cor é luz. Simples assim. exato. E isso vem a calhar, então, que a gente pode falar tranquilamente que a cor está Está acima da influenciando, estética. está acima da estética, com certeza. E eu É, até critico os colegas que ficam usando tudo beijinho, né? Que são muitos que vira moda, né? Com medo de fazer uma cor diferente. Aí e eu acaba o imagino. mercado também investindo só nessas coisas beijinhas. E eu imagino até que o proprietário da casa ou do local, ele acha que ele está em um lugar comum. Ele talvez não tenha o sentimento que fala assim, nossa, essa é minha casa porque ela é desse jeito. Sim, não consegue perceber. Até porque já aconteceu várias vezes. A pessoa está no espaço, está todo bonitinho o espaço e quer reformar, quer mudar, não sabe direito o que quer. Aí olha o espaço todo beijinho. Aí vira, diz que não consegue mais ficar na sala, não consegue mais ficar ali, fica meio entediado, porque a cor em excesso, ela é igual como se fosse uma dose de homeopatia. Todo dia você está inserido naquela coisa, naquele ambiente, naquele espaço, aquilo é uma dose homeopática que vai fazendo aquele efeito diariamente, constante, né? Então, por isso que é muito complicado as pessoas usarem só uma cor monocromático e está inserida muito tempo no mesmo espaço, né? O problema não é só usar a cor, é a permanência dela que ela fica muitas horas seguidas diariamente no mesmo ambiente. Realmente. No seu trabalho de obra, algumas obras que você comentou que executa e tudo mais, como que você costuma fazer? Você vai até na obra, faz os testes? Como que é essa vivência para quem trabalha com esse estilo de percepção? Sim, primeiro tem todo esse mapeamento até para a gente saber se está no caminho certo, né? Uhum.
E aí depois eu tento conseguir amostra, eu tento até o próprio catálogo da Coral mesmo, eu vou levando para a pessoa realmente perceber a cor no local, né? Uhum. E Mas depende, cada casa é de um jeito, né? Como eu falei, né? sim. Quando é online, a pessoa meio que fica, se vira por si só, né? Só online. Mas quando é presencial, eu tento dar um suporte maior, vamos dizer assim. Vamos dizer então que esses projetos online estão sendo um desafio, né? Bastante. Realmente, acho que tão desafiador quanto chegar no tom de cor que precisa está sendo fazer o projeto à distância. É bastante desafiador, porque por mais que a pessoa mande foto, mande vídeo, você não está lá dentro do espaço para sentir o espaço, né? Uhum. Você não está vendo por onde realmente vem a luz, você não está vendo se a janela está meio aberta ou meio fechada, se tem uma cortina ali que está bloqueando a luz natural, Quanto de luz pode chegar? quanto de luz está chegando, qual a luz que tem artificial, nem sempre aparece isso, né? Realmente é um desafio. Então fica um trabalho assim um pouco mais superficial, não chega a ser tão complexo, né? Quando está acompanhando junto, né? Realmente, eu acho que esse Mas trabalho mesmo que. assim já faz diferença, já faz muita diferença para Ah, quem está não. fazendo. Uma pequena alteração é uma Já grande. bastante. É legal isso aí. Eu acho que esse trabalho que você faz é muito importante, viu, Lígia? Tá, vai renovando o espaço da pessoa com, eu acho que eu posso falar assim, até um baixo custo. Às vezes a pessoa que tem lá a casa branca, ela Sim, pinta de alguma outra cor, pronto, não foi um investimento tão alto e parece que já está totalmente mudado, né? totalmente, é. Eu falo que as paredes brancas, o proprietário faz isso só para ele colocar à venda, alugar, né? É o E básico. cada um fazer do seu jeito, para poder ficar a parede limpa, igual a folha de papel branca para a gente pintar em cima. Pois é a impressão, é só para dar a impressão de que está pronto. É para dizer que está pronto, está limpo, é. Verdade, bem observado. Mas legal, Olígia, eu acho que isso aí conseguiu contribuir muito comigo mesmo, pessoalmente. Eu talvez não tinha aberto os olhos para essa percepção ainda de cores e tudo mais, e eu acho que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, nessa conversa nossa aqui, talvez passem a observar melhor isso Com certeza. que é um ponto da obra. Eu falo uma coisa que busque referência na natureza, né? Nós temos um repertório gigante de cores na natureza, elas estão todas em harmonia. Se a pessoa não sabe direito, pega uma foto de uma natureza que gosta, uma flor, uma planta, um pássaro, um peixe, sei lá, tanta coisa que tem, que nós temos de repertório de natureza. E veja, fica observando as cores dali, né? Tudo é uma questão de aprender a olhar também. As pessoas não conseguem, elas verem, mas não enxergam. Verdade, Né? eu acho que pensando assim, é difícil você pensar em alguma coisa da natureza que não tem harmonia, né? A cor. Tipo assim, Exatamente, nossa, isso é perfeito, é. olha como tal planta tá destoando de outra que tá do lado ali. Uhum, Difícil você encontrar alguma coisa do gênero, né? sim, Realmente. Legal, Lígia, muito bacana esse bate-papo com você. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente. eu que E agradeço o convite aqui. eu E acho boa sorte para você aí nessa jornada. que assim seja, contribuindo com muitas pessoas que vão estar ouvindo e aprendendo cada vez um pouquinho mais. Sim, com certeza. Muito obrigado mesmo, Lígia. E é o pessoal que está ouvindo a gente, continua ligado no nosso canal, nosso podcast, e outras entrevistas legais como essa com a Lígia logo vão ser postadas também, e cada vez mais a gente vai angariando profissionais aí que contribuam um com o outro. Então, Valeu, obrigada, hein? eu que agradeço. Um abraço a todos que estão ouvindo. Valeu, tchau, tchau. Abração.